Vim à tribuna hoje para falar sobre dois temas. Um deles é um que me é muito caro, os dois são muito caros, porque sempre fui um apaixonado pelo tema combater os acidentes no trabalho. E hoje eu quero lembrar aqui a importância dos engenheiros e técnicos de segurança nessa área. Quem não tem medo na linha de produção, principalmente da rotina de um operário dentro de uma fábrica, de perder um braço, a vida, uma perna, mediante um acidente de trabalho. Quer seja indo para o trabalho, quer seja pela insegurança dentro da própria empresa. Eu vi senadores e senadoras ao meu lado, na empresa que trabalhei, o metalúrgico perder um braço inteiro. E eu, que representava ali a CIPA, juntei o braço dele e com ele eu fui para o hospital tentar buscar que o seu braço fosse implantado. Houve rejeição, não foi possível. E o mais grave, sua esposa estava grávida, e seu filho nasce exatamente sem o braço devido ao impacto psicológico. Então, quem viu tanta coisa, viu um operário, Calgenir, perder a perna no polo petroquímico. Não se precisa ver um braço ou uma perna ou uma vida perdida para se entender a importância do combate aos acidentes no local de trabalho. Não é só para os que estão na fábrica, mas qualquer um que de uma forma ou de outra esteja trabalhando no campo da cidade, numa obra, seja onde for, ou se deslocando para o comércio, para um banco. Enfim, um ambiente seguro no caminho do trabalho, e principalmente dentro do local onde ele desenvolve suas funções, é muito, muito importante. O ambiente seguro é mais que uma questão de bem-estar do empregado, é uma questão de dignidade humana. Por isso, cumprimento as pessoas que cuidam da proteção dos trabalhadores, seja do campo, seja da cidade. E para falar sobre a própria segurança do trabalho, assim quero primeiro me dirigir a você. Você, profissional de segurança do trabalho, para enviar-lhe os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado, porque eu sei que você salvou vidas e vidas e não permitiu que muitos ficassem sequelados. Suas ações salvam vidas e, graças a vocês, inúmeras pessoas não irão conhecer a dor de uma amputação ou de a perda de alguém muito querido. Por isso, aceite o nosso muito obrigado. Deste já de cabelos brancos, metalúrgico no passado e no parlamento há 30 anos. Mas saiba que eu nunca esqueci os valores de onde vim. E por isso, nessa ainda quinta-feira, quando aqui no plenário tirei uma foto de capacete vestido de macacão, e alguém me perguntou, mas para que isso, pai? Isso é para mim ter guardado na memória, é para mim ter no meu gabinete, é para mim ter na minha casa uma foto de um operário, de óculos, de macacão, de capacete, de botina, para que eu nunca esqueça as minhas raízes, para que eu nunca esqueça de onde vim, por que eu estou aqui e qual é o meu compromisso. E por isso eu estou homenageando vocês hoje. Senhora Presidenta, na mesma proporção em que me sinto agradecido aos técnicos de segurança do trabalho, aos engenheiros, sinto-me também indignado pelo estado que se encontra hoje a situação do trabalhador brasileiro numa comparação com outros países.
Entre 2007 e 2013, de acordo com a Previdência Social, ocorreram mais de 5 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. 5 milhões, dados da Previdência. Calcule os outros tantos milhões que não foram denunciados, que não chegaram lá, que não estão nas estatísticas. Por causa deles, quase 100 mil trabalhadores ficaram incapacitados de modo permanente, enquanto, nesse período, mais de 19 mil perderam a vida. Ou seja, nesse período, a cada ano, aconteceram 750 mil acidentes de trabalho, a cada ano agora. Cada dia, 39 pessoas ficaram incapacitadas para o resto da vida. E a cada 3 horas, um trabalhador morre por acidente de trabalho no Brasil. Nossa mortalidade no trabalho é comparável à de uma guerra. Em 2014, o conflito entre israelenses e palestinos levou à morte de 2.300 pessoas. Foi considerado o ano mais sangrento em quase 3 décadas. Aqui, no Brasil, nesse mesmo ano, os acidentes de trabalho eliminaram 3.000 vidas. Então, num conflito de guerra, considerado o mais sangrento das últimas 3 décadas, morreram 2.300 pessoas, entre israelenses e palestinos. No Brasil, no mesmo período, morrem 3.000 vidas. Foram eliminados 3.000 vidas. Ao que tudo indica, os campos de batalha em Israel e na Palestina são menos letais do que o chão de fábrica no Brasil. Muito me dói dizer também que o meu estado, o Rio Grande do Sul, tem papel de destaque nessa conjuntura negativa, assustadora. Os gaúchos, nós gaúchos, ganhamos uma triste medalha de bronze nas estatísticas de acidente de trabalho, com quase 60 mil companheiros vitimados só em 2013. Naquele ano, nosso Rio Grande ficou atrás apenas de São Paulo, com quase 250 mil ocorrências, e Minas Gerais, que teve pouco menos de 80 mil. Enfim, senhores, esse mar de feridos traz enormes perdas, primeiro para ele, para o trabalhador, segundo para a família e o terceiro para o próprio país. Segundo o sociólogo José Pastore, os custos vinculados aos acidentes e doenças no trabalho no Brasil alcançaram 71 bilhões de reais em 2009. Calcule se nós não tivéssemos tanto acidente, e 71 bilhões de reais dava para termos garantido na íntegra o fator previdenciário, e não só de 2 em 2 anos passaremos a pagar um pedágio, a verdade é essa. Daria para dar garantia dos aposentados e pensionistas com um aumento real, pelo menos igual ao PIB, e daria, com certeza absoluta, para garantir o Instituto da Desaposentadoria, que também foi vetado. Estou falando de 3 projetos que aprovamos aqui e foram vetados. Ou seja, 71 bilhões de reais. Daria para garantir o fator, a desaposentadoria e uma política decente de reajuste para os aposentados. Uma cifra assustadora, porque é negativa, correspondente a quase 6 vezes o custeio do programa do Bolsa Família, por ano. Embora seja gigantesco e inclua as despesas do governo, das famílias e das empresas, trata-se de um cálculo subestimado, pois não considera os dispêndios referentes aos trabalhadores informais, ocupantes de metade dos empregos do país. Vamos analisar a fundo, esse 70 bi vira, no mínimo, 140 bi. Apesar das dimensões dos prejuízos causados pelos acidentes e doenças do trabalho, existem muitos obstáculos à solução do problema. Um deles é a fiscalização insuficiente feita pelo poder público. Hoje contamos com menos de 2.800 fiscais do trabalho, inspecionando as atividades de 95 milhões de trabalhadores. Calculem 2.800 fiscalizar
quase 100 milhões. O ideal seria haver pelo menos de 5 a 10 mil fiscais atuando no Brasil e não 2.800. Tal carência de profissionais favorece a perpetuação de práticas inadequadas em ambientes laborais inseguros para o trabalhador. Outro entrave é a falta de coordenação entre os ministérios sobre esse tema. Uma atuação mais coesa de todas as pastas, inclusive o Ministério da Indústria e Comércio, que tornasse prioritária a segurança do trabalhador, Ministério do Trabalho, Previdência, Indústria e Comércio, e até de Direitos Humanos, traria resultados substancialmente melhores para o bem-estar de quem trabalha. Além disso, o governo contribui para o alto índice de acidentes, ao financiar empresas sem exigir todos os governos, todos, no longo da história que eu estou no Parlamento, o governo contribui para financiar empresas sem exigir delas garantias e segurança dos empregados. Empresas que têm muito acidente não deveriam receber nenhum tipo de financiamento do governo. Assim, o poder público termina por estimular, via subsídios, a ocorrência de acidentes. O fato é que a saúde do trabalhador, infelizmente, nesse país, tanto pelo Estado como pela iniciativa privada, é considerada copo descartável, é secundária. Diante da busca desenfreada daqueles que só querem lucro. Garantir um ambiente de trabalho mais seguro demanda custos maiores e muita gente se mostra pouco disposto a diminuir seus ganhos pensando na vida do trabalhador. É o que acontece em relação à norma regulamentadora de 2012. Tentaram até derrubar ela aqui do Ministério do Trabalho. Felizmente conseguimos reverter e ela não foi votada e continua com as suas exigências mínimas para proteger o trabalhador. Ela determina a implantação de melhorias em máquinas e equipamentos visando prevenir acidentes contra o trabalhador. Por obrigar a adaptação de maquinário novo ou usado, a NR12 encontra-se sobre a mira daqueles que querem produzir acidente, se tiver que acontecer, aconteça, se tiver que morrer, que morra. Lamentavelmente, é isso que eu ouço. Segundo a CNI, as adequações exigidas pela NR12 chegariam a 100 bilhões de reais, causando retração na economia do país. Aliás, a justificativa econômica está presente no projeto de decreto legislativo número 1408, que propõe a sustação dessa norma. Sustar a NR12, segundo os profissionais, significa que os lucros do patrão não podem ser cortados, mas a mão do empregado pode ser cortada sim. A mão, o braço, a perna, essa pode ser cortada. Agora, o lucro não pode diminuir. Essa é uma inversão de valores absoluta, absurda, inaceitável, desumana, passando a todos que o que interessa é o mercado, é a negociata e não a vida das pessoas. Seguindo a linha de redução de custo, a terceirização de mão de obra é outra ameaça extra à segurança do trabalhador. É só ver. Peguem os maiores acidentes que vocês ouviram falar, eu digo nem só no Brasil, na história da humanidade. 90% deles são de empresa terceirizada. Olhem aqui agora mesmo o caso de Mariana. Vejam quem está envolvido ali, se não são empresas terceirizadas. Peguem os acidentes da Petrobras, quem estão envolvidos? Empresas terceirizadas. Peguem as ações na justiça por acidente no trabalho, 90% empresa terceirizada. Segundo o estudo do Diese, os terceirizados estão muito mais sujeitos a acidentes e morte no trabalho do que os empregados sob contratação direta. Isso se explica por um treinamento inadequado dos terceirizados. Não é que o trabalhador é o culpado, é a empresa que não dá condições dele exercer a sua atividade laboral com qualidade, com segurança, com dignidade. Porque não quer investir em segurança. Novamente, a história se repete. A prioridade é o lucro e não as vidas.
Apesar disso tudo, senhoras e senhores, há luz no fim do túnel. Ainda existe remédio para essa situação. O Ministério Público do Trabalho tem mostrado uma atuação louvável na busca de condições decentes de segurança para o trabalhador. São inúmeras ações ajuizadas e os termos de ajustamento de conduta propostos pelo MPT, com o objetivo de sanar danos causados por aqueles que negligenciam a segurança no ambiente laboral. Por sua vez, a Advocacia-Geral da União tem proposto ações contra aqueles empregadores que, por negligência ou descumprimento de normas, contribuíram para a ocorrência de acidentes. Nesses casos, ela cobra dos empregadores os gastos feitos pela Previdência com os trabalhadores acidentados. Muito bem, isso aqui mostra que há alguma luz surgindo aí. Perto de 730 milhões de reais em ressarcimentos já foram ajuizados pela AGU. Há mais de 10 milhões de reais retornaram aos cofres públicos em 2010. É pouco, mas são pequenos passos. E, como diz o poeta, o caminho a gente faz caminhando. Lançar os custos da negligência na conta das empresas inflatoras é uma maneira de alterar a mentalidade daqueles que não se preocupam com os acidentes no trabalho. Precisamos garantir que a linha combativa do Ministério Público do Trabalho e da AGU se torne padrão para tornar o poder público sujeito no combate aos acidentes. Como já disse aqui, as pastas do Trabalho e Previdência e da Saúde têm que operar em harmonia, de modo a viabilizar um sistema de segurança no trabalho mais eficaz, apto a proteger aqueles que dão o suor dos seus corpos para a produção no Brasil. Acima de tudo, o lucro desmedido precisa deixar de ser a maior prioridade. Eu sempre digo, eu não sou contra o lucro, eu sou contra aqueles que, na avareza do lucro, não têm limite nos seus procedimentos e, com isso, esmagam, trucidam, levam sequelas, cortam braços, cortam pernas de trabalhadores. Enquanto o dinheiro falar mais alto, construiremos nosso desenvolvimento sobre dedos amputados, colunas fraturadas e vidas partidas. Essa não pode ser a marca de um país que almeja ser sujeito no debate mundial dos direitos humanos. Essa não pode ser a marca do meu país, essa não pode ser a marca do Brasil, essa não pode ser a marca da minha pátria. Senhora Presidente, eu vou lhe pedir aqueles minutinhos que eu sempre concedo a todos, nesta segunda-feira, porque eu não posso deixar de falar sobre outro tema, que é o Estatuto da Terra. Senhora Presidenta, nesse mês, o Brasil deve estar festejando mais um aniversário do Estatuto da Terra. Quando da sua instalação, o Estatuto da Terra parecia inaugurar uma nova era no desigual e violento desenvolvimento rural do país. Todavia, um olhar mais apurado sobre a realidade atual do campo brasileiro revela-se tão constrangedor quanto desalentador, para não sentenciar algo pior. Independentemente da boa vontade detectada na fala e no gesto de alguns dirigentes que nos presidiram nas últimas décadas, nada parece alterar as condições centralizadoras e latifundiárias do extenso território nacional. A alta concentração de terra nas mãos de uns poucos latifundiários constitui uma identidade inabalável da cultura expansionista de oligarquia rural. As contradições, senhor presidente, não são só um debate ideológico. Vejamos, a reforma agrária, de utopia nos meados do século XX, virou a desgraça nacional no imaginário popular mais recente. Patrocinadas por grupos radicais, as recorrentes posições que querem dar a impressão que reforma agrária é coisa de barbárie, só tem assustado aqueles que não entenderam ainda que a reforma agrária interessa a todos os brasileiros, todos do campo e da cidade. Que quanto mais os homens ficarem no campo, trabalhando, produzindo, fecundando a terra, mais o alimento chegará
mais barato à mesa daqueles que moram na cidade. Senhor presidente, é preciso recordar mais precisamente o Estatuto da Terra. Foi concebido como uma forma a partir do qual legalmente contrariam disciplinados o uso e a ocupação e as relações fundiárias no Brasil. O Estado teria a obrigação de garantir o direito à terra para que nela vive e trabalhe. Detalhe importante nessa lei é a sua origem. Tido como lavra ideológica pelos conservadores, o Estatuto da Terra surgiu, na verdade, em pleno limiar do regime militar. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. No final da década de 50, início de 60, pipocaram em quase toda a América Latina as tensões sociais no campo. Estávamos no auge da Guerra Fria, com o mundo polarizado entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Segundo estudiosos da história da ditadura brasileira, dessas contingências resultou o projeto do Estatuto com a ingerência transversal daqueles que diziam que seria um caminho para a paz. Senhor presidente, prova disso tudo é que o Estatuto da Terra abrigava um cipial normativo de entendimento e de controvérsias. Mesmo assim, combatido por uns, elogiado por outros, é verdade que o Estatuto da Terra é uma lei que, ao longo de seus 50 anos de vigência, tem despertado o interesse de estudiosos de todo o mundo. Países europeus, como Espanha, Itália, França, entre tantos, pesquisam essa lei brasileira. No contexto da América Latina, a maioria das nações integrantes ainda guarda forte interesse pelo Estatuto de nossa legislação agrária. Por esse breve panorama, já se deixa entrever que o nosso Estatuto é uma lei que merece reflexão. Não por acaso, na visão dos juristas mais ortodoxos, o Estatuto da Terra ainda representa uma das mais importantes molduras da lei agrária brasileira, uma das mais completas do ordenamento jurídico do país. Não seria de todo descabido declarar que, embora seus conceitos abarquem definições de cunho muito mais político, servem ao mesmo tempo para nortear as ações dos órgãos de governo, de fomento agrícola e de reforma agrária, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Sem dúvida, senhor presidente, as metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas. Enquanto a primeira lidava com a execução fictícia de uma reforma agrária, a segunda tratava do desenvolvimento da agricultura propriamente dito. 5 décadas depois, podemos constatar que a primeira meta ficou mais no papel do que real, ao passo que a segunda recebeu atenção redobrada dos governos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da agricultura. Ideologias à parte, é verdade que o Estatuto foi elaborado por uma equipe de alto nível. Na ocasião, seus integrantes foram selecionados a dedo, nas melhores universidades do país. Para os especialistas desse processo, resultou uma lei, na visão deles, avançada para o seu tempo. Todo o nó do Estatuto da Terra se entrelaça nesses dois polos estruturalmente antitéticos, dos quais se destacam o primo rico e o primo pobre. O que andou, o que se arrastou, no que dependeu das ações do poder público, poucos itens tiveram desempenho como gostaríamos. 2 casos merecem, entretanto, breve destaque. INCRA e Embrapa. Bem ou mal, o INCRA tem uma estrutura administrativa implantada em todo o país, o mesmo ocorrendo com o seu cadastro. O Embrapa, embora vinculado a setor diverso, tem suas raízes exatamente no Estatuto da Terra e ambos cumprem um papel importante. Os demais arrastam-se passo a passo. Mas é importante, nesse dia, refletirmos a data da criação do Estatuto da Terra. Como diz, elogiado por muitos, independente da questão ideológica, e criticado por muitos também, independente da questão ideológica. Senhor presidente, eu quero terminar aqui só fazer esse registro, porque acho importante o debate do Estatuto da Terra, até porque ele seja atualizado, aprimorado. Não há lei perfeita. Há boa intenção na elaboração da lei e, com o tempo, ela pode ser aprimorada.
Por isso que eu digo que não se tratava exatamente de uma transformação social para criar as oportunidades que tanto queríamos, melhores condições de trabalho, melhor desenvolvimento de riqueza, renda, terra para o povo. Mas ele balizou, naqueles momentos difíceis, que ele surgiu em 64, um momento para o debate de um tema tão importante. Termino só dizendo, senhor presidente, enfim, a instalação do Estudo da Terra foi um emblemático acontecimento nos anos 60, mas que ainda reflete diretamente na atual circunstância agrária em que o país se encontra. Os movimentos sociais, como o MST, consequentemente, fomentam aí seus protestos com a intenção de consolidar a reforma agrária como uma política pública permanente e não somente em forma de apaziguar os conflitos gerados pelos manifestantes. Concluo, senhor presidente, dizendo nada mais natural que saudarmos todos aqueles que ainda sonham com uma divisão mais justa e produtiva do campo brasileiro. Independentemente das intenções e dos resultados derivados do Estatuto da Terra, certo é que o movimento rural ainda persiste, porque a questão da distribuição mais igualitária da terra ainda não foi solucionada no nosso país. Para tanto, enfim, será preciso muito mais do que leis. Será preciso, sobretudo, vontade política de todos, da elite, dos líderes políticos, das lideranças sindicais e agrárias do nosso país. Senhor presidente, nós temos que parar de achar que reforma agrária é tabu. Reforma agrária foi feita nos Estados Unidos. Por que não lembrar Estados Unidos, que é o pai do capitalismo? Se a reforma agrária foi feita lá, por que não pode ser feita também aqui? É isso, senhor presidente, considero na íntegra os meus dois pronunciamentos. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.